Falei que não teríamos mais bônus só sobre ranker, mas diante das circunstâncias e da pressão das amigas do canal, eu tive que parar o vídeo que eu estava fazendo para falar sobre esses atuais rumores sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel e Demet Özdemir. E por esse motivo esse vídeo vai ser mais curto do que de costume, pois quase não tive tempo hábil para fazê-lo. Espero que vocês entendam. Olá, seja bem-vindo ao Falanfilão. O nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos esclarecer todos esses rumores sobre ranker. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Pois é, meu povo, a tormenta desabou no reino do fandom de ranker depois que Birsel Tuntas tweetou dizendo que o casal ranker teria terminado sua relação há 3 semanas. A jornalista ainda citou que o motivo do término foi a divergência de opinião, que Kerem tinha falado em uma entrevista no final do ano passado, quando perguntaram sobre casamento, que a carreira estaria em primeiro lugar. E isso foi o bastante para que a imprensa turca em peso, que já vinha há um tempo tentando insuflar o rumor da separação do casal, noticiasse o rompimento como algo definitivo e confirmado. Essa notícia, se é que a gente pode chamar de notícia, estava por toda parte na imprensa turca. Jornalistas, sites e páginas de fofoca confirmavam o rompimento do casal e comentavam que, mesmo com as tentativas de Kerem para reatar, Hande supostamente teria dito a amigos próximos do casal que acabou e que não tinha volta. E os rumores não pararam por aí. Também alegaram que a crise surgiu porque Hande estaria com ciúmes de Demet Özdemir, que será parceira de Kerem na série Entre Mim e o Mundo, produzida pela MF e a PIN para a Disney+. Detalhe pessoal, esse papel de Demet teria sido primeiro oferecido a Hande, que não aceitou porque teria uma cena no roteiro que considerou muito ousada. E que a roteirista Pınar Bulut insistiu que a cena era importante e por isso não a excluiria. Com isso, o papel foi oferecido depois para Neslihan Atagu, que também não aceitou pela mesma razão, e depois para Demet Özdemir, que aceitou o projeto. Gente, as filmagens já estão previstas para iniciar em março. Vale ressaltar que quando foi oferecido esse projeto a Hande, seria para ela contracenar com Burak Gülsoy, aquele que já contracenou com Ellen Aziz, lembram? E nesse processo de negociação com as atrizes e com a recusa do Burak Gülsoy, a plataforma Disney Plus então decidiu por Kerem Bürsin e Demet Özdemir. Por haver uma cena, entre aspas, caliente, que na verdade a gente nem sabe como é essa cena, a imprensa tratou isso dando um teor pejorativo e deixando Demet em uma situação difícil. Pois as manchetes das matérias eram assustadoras, tinham um teor assim muito ofensivo, tipo, Demet Özdemir aceita a cena vetada por Hande Erçel. Tinha uma que chegava ao ponto de dizer quase que cenas de sexo é recusada por Hande Erçel e aceita por Demet. Tudo mais ou menos nesse estilo. Ou seja, deram um tom depreciativo à situação de forma que prejudica muito a imagem de nossa Demetinha, fazendo ela parecer obscena. E isso, gente, não só porque aceitou fazer tais cenas, que na verdade a gente nem sabe se elas existem mesmo, não é? Mas também porque, em tese, ela teria sido o pivô da suposta separação do nosso casal ranker. Büyük aşk bitti. Kim? Kerem Bürsin, Hande Erçel. Como eu sempre falo para vocês, né, em vários vídeos a gente explorou essa ideia, a gente não pode esquecer que a Turquia tem uma cultura conservadora e, ao se tratar da questão dessa forma, prejudica muito a imagem de Demet. Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir üçgenine gidiyoruz. E aqui a gente vai explorar 2 pontos. Primeiro, que cena é essa que foi recusada por Hande e por Neslihan? Porque, pessoal, a Disney não tem esse perfil. Suas produções geralmente visam público infantil, adolescente e familiar. Logo, eu tenho certeza que essa história de cena mais ambiciosa, como diz uma das manchetes, não corresponde com a realidade. Segundo,
Eu já assisti a quase tudo que Demet fez. E minha crítica, porque é uma crítica, já que eu acho algo que não é positivo, é que ela é muito tímida, gente, principalmente para beijar. Eu sou muito fã dela, mas eu acho que nesse aspecto ela poderia melhorar. Ser mais intensa, se entregar mais ao papel. Agora vejam esse comentário, que por sinal é de uma amiga do canal, mas eu não vou dizer o nome porque eu achei o argumento um pouco polêmico. Diz o seguinte: pessoas como Keren ou Demet não deveriam estar em um relacionamento, eles não vivem uma vida normal, eles jogam. Um projeto segue o outro. Eu entendi que ela quis dizer que eles são ambiciosos, só pensam na carreira. E em cada nova trama, novo parceiro, novo amor. Isso é que é perigoso. Brincaram demais e estão longe da realidade, não precisam de maridos, nem de esposa, nem de filhos. Precisam de renovação e quanto mais, melhor. O que vocês acharam disso? Digam aí nos comentários. Eu primeiro vou em defesa de Keren, pois acho que é Hande que não quer pensar em casamento por agora sim, imediatamente, o tal casamento formal, aquele tão cobrado pela Turquia. Pois Keren sempre falou em ter uma linda família, uma linda história de amor como o dos seus avós. Gente, Keren, salvo Yagmu, que foi coisa assim de pouco tempo e eles muito jovens, ele nunca teve relação amorosa com nenhuma de suas parceiras de série. Com Hande, ele mesmo disse: foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. De todos os seus projetos, o único par romântico que o povo shippou foi com Hande Dongandemi. E ambos sempre disseram que nunca tiveram nada e que só eram bons amigos. Das outras séries, nem boato teve. Quanto a Demet, de fato, ela sempre sofreu a perseguição da mídia e dos fandoms porque sempre shippam ela com seu par romântico do momento. Demet é uma pisciana muito fofa, minha gente. Seus amigos adoram ela e ela também gosta de fazer amizade. Sempre se dá bem com todos os seus parceiros. Nunca teve um que reclamasse dela. Sempre falam dela com muito carinho e sempre com um tom de pura amizade. O seu defeito é que ela nunca desmente os boatos. Ela já comentou, inclusive, que não adianta fazer isso porque eles sempre vão estar inventando coisas. Então, ela prefere ignorá-los. Mas é verdade sim que ela já namorou com um parceiro de série, como aconteceu com Yusuf Jin. Antes que vocês falem de Can Yaman, quero lembrar que eles nunca se assumiram. Logo, não vamos contar como uma relação amorosa, apenas como uma amizade. Yusuf Jin foi seu par romântico na Disney Tilek Kokusu, conhecida em espanhol como Com Olor à Fresa, que é uma comédia romântica divertida e com muito frescor. Tem poucos capítulos e é gostosinha de ver, vale a pena assistir. É um dos primeiros trabalhos de Demet para TV, então eu achei ela um pouco verdinha, mas só nos primeiros episódios. Depois ela fica assim, muito à vontade no papel. Gente, ela com o Yusuf formaram assim, um casal muito fofo, com muita química e muito carismático. E para não perder o costume, já shipparam ela com Chucru, seu parceiro no filme Táticas de Amor para a Netflix. E com isso, dizem que o seu namorado, o cantor August Hancock, teria ficado com muitos ciúmes, resultando no rompimento da relação. Minhas amigas, não é mole ser famoso na Turquia. Nesse vídeo sobre a história do romance de Hank, parte 7, eu explico bem como surgem esses boatos, quem tem o interesse de insuflá-los, quem solta os rumores e por quê. Fazendo assim um resumo, o que está acontecendo agora, pessoal, é algo semelhante com o que aconteceu quando surgiu aquele boato de Hande com o Murat Erdogan. Lembram? Na época, eles queriam forçar Hank a se posicionarem, eles queriam que Hank se assumissem como um casal. Agora, eles estão se aproveitando das circunstâncias para forçarem o casal a se portarem como eles querem, uma armadilha, e com isso render mais material para fofocas. Nas últimas entrevistas, Hande teve que dizer repetidas vezes que estava tudo bem, que não havia rompimento. Nessa, que ela não desmente o rumor porque ela já estava dentro do carro, já é usado como se ela não tivesse desmentido. Öyle bir şey olabilir mi Akif ya? Teşekkür ederim. Biliyoruz ama kendinize iyi bakın. Bu konu hakkında bir de son olarak Kerem Bürsin'in ayrılığı var. O casal é puro poder e está muito em evidência, por isso eles são muito visados pela mídia.
Tudo, inclusive nada, é motivo para eles se aproveitarem e transformarem em fofoca. Entendo, se o casal não aparece, eles não têm notícia para vender. Veja que Hank sumiu das redes sociais por causa do Covid e a imprensa já foi logo divulgando a sua separação. Essa história com Demet era tudo o que eles queriam para terem a matéria-prima para transformar tudo isso em fofocas assustadoras e numa escala galopante, como vem acontecendo agora. As pessoas têm a mania em acreditar em qualquer história que seja massivamente repetida. Infelizmente, esse tipo de imprensa só quer mesmo é ter conteúdo para divulgar, não importa se é verdade ou se é mentira. Eles não se preocupam se isso pode prejudicar a vida de alguém. Já vejo vocês falando que seria fácil para Hank desmentir tudo isso apenas com uma selfie, né, dos dois, por exemplo. Não seria? Gente, e por que eles não fazem isso? Porque eles não querem ficar reféns dessa imprensa maldosa. Isso só iria incentivá-los a sempre estar inventando e soltando rumores sobre o casal. Seria como um círculo vicioso. Randy aparece com a irmã, com o Mavi, com os amigos. E por que ela não aparece com Keren? Olha só, para mim, veja que é minha opinião baseada na minha experiência de observação. Para mim, isso ocorre por causa dos novos projetos. Urge a dissociação da imagem. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre essa necessidade da dissociação da imagem. Para mim, repito, eles estão evitando aparecerem juntos de propósito e é por causa disso. Também penso, meu povo, que é possível que Keren queira se preparar, digo visualmente, fisicamente, para a próxima série. Então, é interessante surpreender o público com a sua nova imagem. Como eu já disse, as gravações da série começam em março, ou seja, o tempo é muito curto para essa preparação de um novo visual. Por exemplo, a transformação de Jan Jaman para Arkansas Kush. Lembrando que ele tinha terminado do Olunai menos musculoso, barba rala e cabelos curtos. E foi fantástica a sua transformação, parecia outra pessoa. Detalhe, durante o período que Jan malhou para ficar mais musculoso, deixou o cabelo e a barba crescerem, ele também evitou aparecer na mídia. Sim, eu também não descarto a possibilidade deles estarem de fato emburrados um com o outro. Eu disse emburrados e não falei rompimento. Sabe quando você briga com seu namoradinho e você dá um gelo? Então, isso não seria possível? Nesses stories a gente vê que Randy é dessas. Notem que ela está emburrada e por isso fica sem falar com Keren. Heyecanlı mısın? Ha? Heyecanlı mısın? Niye konuşmuyorsun benimle? Heyecanlı mısın? Ha? Heyecanlı mısın? Niye konuşmuyorsun benimle? E se é assim, eles não são obrigados a prestar conta para ninguém. Eles não são obrigados a avisar ao fandom, aos paparazzis e aos programas de fofoca de sua vida íntima. Como diz esse Twitter, ser um casal perfeito não significa não ter problemas, e sim saber superá-los estando lado a lado. Apenas quando há um rompimento é que se faz necessária uma nota para informar o público, e não qualquer desavença, mal entendido, briguinha de casal, certo? Assim, se não há uma nota oficial sobre isso, não há rompimento. Todos os rumores devem ser desconsiderados, pois o casal Hanker não se separou. Inclusive, dizem que os advogados de Randy e Keren abriram um processo contra a jornalista que impulsionou a notícia do possível rompimento do casal e será processada por fake news. E deve ser por isso que a jornalista está apagando alguns twitters.
Também comenta-se sobre uma nova lei que prevê multa para programas de TV e mídia por discutir assuntos privados de pessoas públicas sem ter provas. No mais, é problema deles. Nós podemos torcer pelo casal, mas devemos respeitar o seu espaço. O que nós, como fãs, nos cabe é acompanhar os seus projetos, suas vitórias e o que eles quiserem por livre e espontânea vontade, compartilhar conosco. Certo que Randy tem aparecido muito doméstica ultimamente, muito com sua família, com Mavi, mas o que importa é que ela aparenta estar feliz. Talvez digam que eu sou um pouco contraditória, porque de fato a maioria dos nossos vídeos até então trata da vida do nosso casal preferido. Porém, quero chamar a atenção que são comentários baseados em fatos e informações que eles mesmos compartilham com o público. Como exemplo, é fato que Randy é a primeira convidada do programa Friend Live, que começará em 1º de fevereiro, e o programa fala sobre a experiência com os pets em ajudar animais. E nossos comentários, observações, a partir do que fica subentendido. Por exemplo, constantemente Keren comenta sobre o fato de sua empresária se preocupar com o que ele fala, conforme vimos em várias entrevistas e inclusive nesta mais recente. Nesta fala dele, faz referência somente aos palavrões que ele gosta de falar, porém, nós sabemos que a preocupação dela vai além, pois ela conhece Keren e sabe que ele não tem filtro e acaba soltando tudo, gente. E foi graças a esse jeito dele que nós conseguimos desvendar toda a história do romance de Hunker. Já se sabe que Sentiu Capamã, com o nome Love is in the Air, ou seja, o amor está no ar, vai estrear no Brasil em março. Vocês vão assistir de novo? Diz aí nos comentários. Pois é, minha gente, definitivamente Sentiu Capamã é um sucesso. É a série mais popular de 2021, Randy Erchel, a atriz mais popular de 2021 e Keren Bursi, o ator mais popular de 2021. Agora é o seguinte... Será que os brasileiros que não são ainda acostumados com séries turcas, como nós, vão gostar? Pensar que tudo começou assim. Aqui Keren uma entrevista para a Kif falando sobre a série, sobre Randy, quando ainda estavam naquela fase de negociação. Veja o que ele diz. Vamos ver se tudo dá certo. Bakalım ya. Bakalım. Daha yani bakalım inşallah. E pouco tempo depois já estava ele assim, total na mão de Randy. Como eu já falei, esse é um pequeno vídeo porque eu estava preparando outro para essa semana. Conto com a compreensão de vocês. Quando se depararem com notícias como essas, nem olhem, esperem, não surtem por besteiras. Não devemos colaborar com propagação de fake news. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Importante, não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.